Quando a gente no curso de formação yoga a gente traz a biografia e a história dos grandes mestres, é para que a gente perceba de que forma aquela existência traz alguma inspiração para a gente em relação aos valores que movimentaram aquelas pessoas, né? Ou seja, ao karma daquelas pessoas. Karma não é uma palavra em sânscrito que significa ação? Então, qual foi o karma de grandes mestres como Sri Aurobindo, como Swami Vivekananda, como Ramakrishna, como Miral Fassa? E a gente poderia listar tantos outros mestres que são referências para nós porque são personificação de grandes valores, princípios, atitudes que a gente admira, né? Por exemplo, qual é o valor que você mais valoriza na vida? Já parou para pensar nisso? Qual é o valor que você mais valoriza na vida? Qual é o princípio que você mais valoriza na vida? Porque olha que curioso, a palavra princípio não é à toa que ela se chama princípio, é aquilo que principia, é aquilo que é o começo. Se a gente manifesta aqui uma existência sem princípios, a vida nem começou. Ela não teve um princípio. Então qual é o seu princípio? Aquele valor que você mais valoriza na vida e que vai guiar o seu karma, vai guiar a sua existência aqui nesse planeta, nessa jornada temporária. É necessário que você tenha claro para você quais são os seus valores, quais são os seus princípios. Entende? E aí, por que eu digo isso? Porque quando a gente fala sobre mestres, qual é a nossa tendência? A nossa tendência é olhar para os mestres e falar: uau, eu nunca terei uma vida igual a deles. Mas a ideia justamente não é essa, não é ter uma vida igual a deles, né? Não é para querer copiar a vida do próximo. Cada pessoa aqui tem uma biografia, cada pessoa aqui tem um caminho de vida, tem uma história, dessa encarnação inclusive de outras, que a gente vem trazendo ao longo das nossas manifestações na matéria, né? Lembrem-se mais uma vez, o karma significa a ação, qualquer tipo de ação nossa, seja um pensamento, seja um sentimento, seja uma palavra, uma atitude, uma escolha, uma decisão, a todo momento nós estamos em karma, fazendo escolhas, agindo, escolhendo não agir. E toda essa nossa existência vai gerando consequências a todo momento, né? E aí, exatamente por isso, não tem como eu querer que a minha vida seja igual de alguma outra pessoa. Mas eu posso ter pessoas nas quais eu me espelho e eu me inspiro no sentido de elas despertarem em mim potenciais para que a minha existência seja uma existência mais significativa. E o que significa, o que eu quero dizer com uma existência mais significativa? O que vocês imaginam quando eu digo isso? Uma existência mais significativa não é aquela que significa algo bom para você. Uma vida, uma existência que é apenas bom para você, para sua pessoa, não é significativa. Uma existência significativa é uma existência que é boa para quem? Para vários seres. É uma existência que é boa para o Dharma, para a sustentação da harmonia do todo. E de que forma eu consigo aqui, enquanto ser humano, nessa existência temporária, manifestar, expressar uma vida significativa, uma vida que seria digna de receber aplausos de todos os seres, porque eu expresso valores dármicos, valores que contribuem com o todo, né? Como que eu consigo transformar minha vida nisso? É eu despertando em mim potenciais que talvez ainda estejam adormecidos, valores que ainda estejam adormecidos. Porque olha que curioso, quando eu te pergunto isso aqui, qual é a pessoa que você mais admira no planeta? Pode ser uma pessoa que convive com você, uma pessoa que já deixou o corpo, uma pessoa famosa ou não famosa. Qual é a pessoa que você mais admira no planeta? E por que admira?
É porque ela reúne em si mesma valores que você valoriza, valores dignos, valores significativos. Legal. Só que imagina o seguinte, esses valores que você admira nessa pessoa não são valores exclusivos dela. São valores que estão disponíveis para quem? Para todos os seres. Você pode ser um veículo que aqui na matéria manifeste o quê? O amor, a justiça, a verdade, né? A fraternidade, a perseverança, a compaixão, entre tantos outros valores admiráveis que tornam a vida significativa. A gente não precisa deixar esses valores todos para que eles sejam expressos apenas pelos mestres. Esses valores todos podem ser expressos por nós. Então, o que a gente está esperando para poder começar a expressar, através de nós, todos esses valores que a gente admira nos tais dos mestres, né? O yoga está convidando a gente para esse caminho, para que a gente desperte potencialidades que ainda estão adormecidas em nós, né? Manifestar a potência máxima do ser. A gente não está aqui para manifestar uma potência meia-boca do nosso ser. Não, o universo espera. O universo está esperando você acontecer. O universo está esperando eu acontecer. O que quero dizer com isso? Manifestar a potência máxima do ser. No sentido de valores éticos, valores morais, uma existência que contribua com o todo, uma existência dármica. Essa é a grande meta, né? Então os mestres servem não para que a gente fique dependente deles. Os mestres servem para que eles sejam espelhos, para que nós mesmos passemos a manifestar esses valores nobres. Tudo bem? Então a ideia não é ter a vida igual a deles, nem ter a vida igual a de nenhuma outra pessoa. Cada um tem o seu caminho, né? Embora a gente tenha caminhos diferentes, por incrível que pareça, se a gente analisar de forma mais profunda, o caminho é único e é o mesmo. Já pararam para observar isso? Apesar de termos caminhos individuais, pessoais diferentes, todo o nosso caminhar, toda a nossa jornada aqui é a mesma jornada. Estamos buscando a mesma coisa, sem exceção. O que a gente está buscando? Percebam o que todo ser humano, sem exceção, está buscando a todo momento, incessantemente, através de caminhos diferentes, né? Trago aquela metáfora que é você imaginar várias montanhas. E no meio dessas várias montanhas, vários rios nascendo, cada nascente nascendo em um lugar diferente ao longo dessas montanhas, entre as montanhas. E as nascentes vão escorrendo, os leitos dos rios vão descendo as montanhas, serpenteando, caminhando, cada rio com o seu caminho. E de repente um rio encontra o outro. E o terceiro rio encontra o segundo e o primeiro. E inevitavelmente todos os rios que nasceram em lugares diferentes, caminharam caminhos e leitos diferentes, todos os rios vão se encontrar na imensidão infinita do oceano. Embora existam rios com caminhos diferentes, que nasceram em lugares diferentes, cuja biografia, cujos desafios, cujos obstáculos, cujas paisagens sejam diferentes, todos vão se encontrar no mesmo lugar, porque todos são a mesma água. Então é a gente começar a perceber isso. Os caminhos nunca serão iguais, mas os valores que a gente pode manifestar aqui na existência, esses sim podem ser iguais. Podemos todos e todas aqui nesse planeta ser portadores e portadoras do quê? Do amor, da fraternidade, da justiça, da verdade, da compaixão, da generosidade, né? Da devoção a algo maior, do respeito mútuo, da cooperação, né? É isso que a gente precisa começar a compreender em relação a qual é o papel do mestre, né? E a vida dos mestres também, como a nossa, não foi perfeita.
Percebam quantos desafios, quantos obstáculos, quantas renúncias, quantas provações, quantas quedas existiram na vida, por exemplo, de mestres como Sri Aurobindo, como Vivekananda, né? Quantas vezes não tentaram desistir? O que faz, por exemplo, Swami Vivekananda, que nasceu em Calcutá, na Índia, de repente pegar um navio, atravessar todo o Oceano Atlântico e de repente desembarcar nos Estados Unidos, em Chicago, num lugar completamente hostil a ele. Hostil por quê? Porque as pessoas tinham um grande preconceito contra os indianos, contra uma pessoa que usa turbante. Vivekananda foi agredido nos Estados Unidos algumas vezes. E o que faz ele não desistir? Ele pegar uma viagem de um mês de navio e em 1893 fazer um discurso no Parlamento Internacional das Religiões e ser completamente aplaudido, e a partir dali o Ocidente abrir as portas para receber o conhecimento do yoga, né? Ele não precisava ter feito isso. Ele podia ter ficado quietinho na casa dele, em Calcutá, no conforto dele. Então o que moveu ele a fazer isso, né? Que karma poderoso é esse? Que ação admirável é essa? Que existência admirável é essa? Né? E aí surge a pergunta: o que faria você sair do seu conforto? Você renunciar a algo, você abrir mão de algo por algum propósito que é muito maior que você, muito maior que a sua pessoa? Seríamos capazes de fazer isso? Né? Porque os ensinamentos e as inspirações dos grandes mestres do yoga, da espiritualidade, é justamente esse exemplo. O que é aquilo pelo qual se vale a pena viver? Existe algum propósito que seja maior do que eu e pelo qual eu vou lutar? Porque se for para existir apenas para minha pessoa, aí é muito pouco. Imagina uma existência em que eu existo apenas para satisfazer a minha pessoa, é muito pouco. Que propósito maior é esse que pode existir e que pode te alavancar? Sempre haverá uma força em você te puxando para baixo, para o denso, para a apatia, para a preguiça, para a morbidez, para o conforto. Sempre haverá essa força. E de repente você, assim como a flor de lótus, que nasce na lama, nasce na escuridão, nasce na ignorância, essa flor de lótus resolve romper todas as barreiras. E contra a força da gravidade que puxa para baixo, a flor de lótus cresce para cima. E ela busca a luz. Não interessa a densidade da lama da escuridão, o peso da lama da escuridão. A flor de lótus quer o quê? Quer crescer em direção à luz. Porque é na luz que ela consegue florescer. Não é na escuridão e na ignorância que a flor de lótus floresce. Assim como nós, a gente não floresce na zona de conforto, no denso, no pesado, na escuridão, na ignorância. A gente floresce onde? A gente floresce quando a gente busca a luz. Quando a gente se abre para que a luz da consciência fecunde o nosso ser. E esse romper todas as barreiras densas contra a gravidade, crescer para o alto, é o quê? Como que você vai conseguir fazer isso? Só vai conseguir fazer isso se você tiver um ideal. Qual é o seu ideal? O ideal que te alavanca para cima, que te puxa para cima, que te tira da zona de conforto, da preguiça, faz você romper todos os obstáculos, faz você reunir inteligência, amor e ação. Faz você reunir uma potência que você nem sabia que existia em você. E agora você sabe que existe, porque você tem um ideal e você luta por esse ideal que é maior que a sua pessoa. Você desperta em você todas as potencialidades que estavam esperando para acordar. Isso só vai acontecer se você tiver um ideal maior que a sua pessoa. Maior do que o eu e o meu, né? O eu egóico e o meu egóico. Quando a gente rompe essa barreira, flor de lótus cresce em direção da luz.
E aí você floresce. E aí todos os potenciais começam a desabrochar. Todos os seus potenciais começam a brilhar, florescer, né? Então os mestres servem para isso. Eles nos ensinam a ser uma flor de lótus, que sai do denso, do pesado, da escuridão, da ignorância e brilha, cresce, busca a direção da luz, né? E aqui na matéria, assim como a vida dos grandes mestres, a gente obviamente vai experimentar as várias sensações: a raiva, o ódio, a preguiça, a alegria, felicidade, tristeza, ansiedade, depressão. Todas essas sensações psicoemocionais, elas vão nos atravessar a todo momento nessa grande jornada, nessa grande experiência material aqui. A questão é qual? É você não se deixar amarrar, não se identificar, não se aprisionar em nenhuma dessas sensações, porque todas elas vêm para que a gente possa observá-las passando e para que a gente tenha o discernimento de aprender qual o ensinamento que eu posso colher no momento difícil de raiva, de ódio, de tristeza, de inveja, né? De egoísmo, de ganância, de vaidade. E o que eu posso colher quando eu estou experimentando prazer, satisfação, alegria, excitação? O que eu posso aprender com todas essas sensações que não sou eu, mas elas vêm para que você tenha a oportunidade de observá-las e tenha a oportunidade de aprender com elas, né? Então percebam isso. Todos esses vórtices, essas vibrações psicoemocionais, têm muita relação com aquilo que a gente conversou na aula passada, que são os samskaras. Samskaras, formas iguais de fazer, formas iguais de pensar, formas iguais de sentir, formas iguais de falar, formas iguais de se relacionar, né? Os nossos samskaras são as nossas tendências que predeterminam a nossa existência. Se eu não estou atenta, se eu não estou em estado de consciência de yoga, eu deixo todas as vibrações psicoemocionais de raiva, ódio, inveja, ganância, vaidade, alegria, tristeza, ansiedade, depressão, eu deixo todas elas me amarrarem e elas passam a guiar a minha existência. Porque eu me identifico com elas. Eu acho que eu sou essas vibrações. E não, elas apenas são vibrações passageiras e temporárias. Igual uma onda que surge e uma onda que se dissolve, né? Então aqui está a grande oportunidade. Eu não deixar a mente mental e emocional me dominar, mas eu aprender a dominar a mente. Eu aprender a dominar as minhas vibrações, as minhas pulsações emocionais. Quando eu aprendo a utilizá-las, eu olho para elas, aprendo com elas e deixo elas se dissolverem. E através de um discernimento maior, de uma iluminação, flor de lótus crescendo em direção à luz, aí sim eu guio a minha existência. Eu guio o meu karma, as minhas escolhas, as minhas decisões, em direção ao Dharma. O karma, minhas ações, sendo direcionadas ao Dharma, através de um discernimento, né? Com clareza, com transparência, sem a confusão e sem a interferência e sem a ditadura e o monopólio dessas pulsações do ego. Não, eu dissolvo, para que eu tenha clareza, transparência e aquilo que Buda chama de caminho reto. Esse é o caminho reto. É um caminho em que eu não sofro tantas interferências e desvios por conta das minhas pulsações emocionais, por conta dos meus samskaras, né, que são meus padrões de pensar, meus hábitos iguais, condicionamentos iguais, né? Então percebam tudo isso. Que a gente possa, então, a partir de agora, olhar para os mestres e mestras que não precisam ser necessariamente do yoga. Você pode, por exemplo, ter um mestre
um mestre e uma mestra aí na sua casa agora. Inclusive você pode olhar para você mesma, sendo o seu mestre e a sua mestra. Que a gente possa aprender isso. Então, o mestre e mestra servem não para que fiquemos dependentes deles, mas para que, olhando para eles, a gente acesse o mestre e a mestra aqui, ó, interno em nós. Tudo bem?